Durante 14 días vamos a descubrir a experiencia de algunos hombres y mujeres que nos precederán del camino para el Carmelo. Aprenderemos cómo ellos vivirán el su compromiso religioso, cómo experimentaran el mel espiritual de vivir en obsequio de Cristo. El Carmelo es una escuela de santidad. Sigamos el ejemplo de nuestros santos para manifestar el mensaje del Evangelio al mundo. Hoy comenzamos con dos figuras emblemáticas, Elías y María. Aprendamos, como ellos, a vivir siempre la presencia de Dios, a saber oír con atención la palabra de Dios y cumplirla. Una saludación fraterna de nuestro prior general Víctor O'Neill y todos los miembros del Consejo General. Que María la nostra a buscar a Cristo. Buena caminata. São palavras de Frei Luiz Massa. Agora, queridos, vou dar umas indicações para você continuar nosso encontro. Vou pedir de novo, tenha os microfones fechados. E vou deixar com vocês, as perguntas também podem ficar para o final, tá ok? Todas as perguntas, tudo que tenhamos, ficam para o final. Também temos um grupo de WhatsApp, que nesse grupo também podem ficar à vontade de compartilhar. O frei que nos acompanha esta noite é o Frei Marcelo Fresarini, Ordem do Carmo. Ele é da província carmelita de Santo Elias. Frei Marcelo nasceu em Jundiaí, São Paulo. Ele fez seus primeiros votos de vida religiosa em ano 1990. Sua ordenação sacerdotal foi no ano 1998, e atualmente Frei Marcelo reside em Brasília, onde é vigário paroquial. Bem-vindo, Frei. Suas palavras. Muito obrigado, irmãs e irmãs. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Depois de celebrar a grande festa de todos os santos da nossa igreja, celebrar santos tão importantes na espiritualidade carmelitana. Então, saudações a todos, já feliz porque compareceram, porque divulgaram este evento tão importante para nós aqui do Brasil, da América Latina, que queremos conhecer um pouco mais dessa espiritualidade. A irmã Zimar me fez um convite. Falei, Marcelo, nós queremos conhecer a espiritualidade carmelitana através dos santos da nossa ordem. E aí eu vi que na lista estavam Elias, Santo Elias e Maria. 2 santos carmelitas. Quem pode perguntar assim, mas Frei Marcelo, como que eles podem ser carmelitas se Elias viveu no século IX antes de Cristo e Nossa Senhora Maria viveu no primeiro século da nossa era cristã? E eu digo até mais, para ser um verdadeiro carmelita, uma verdadeira carmelita, a nossa primeira devoção tem que ser santos carmelitas, Elias e Maria.
ou não somos carmelitas? Na ordem há muitas lendas sobre as figuras de Elias e Maria. Por exemplo, há muitos que contam, dos mais antigos, que foi Elias quem fundou, quem registrou a Ordem do Carmo. E Santo Eliseu, o profeta Eliseu, foi o primeiro noviço da Ordem Carmelita, então 900 a.C. E desde lá, então, né, o noviciado continuou e sempre houve na história carmelitas. Então, tanto é que de Santo Elias, algumas delas, ele uma casa. É sinal que ele é um fundador de ordem. Então, essas histórias eram contadas até por que o Elias, que foi quem fundou, de fato, a Ordem do Carmo. E que Nossa Senhora, inclusive, quando voltou do Egito, passou lá pelo Monte Carmelo para aprender a rezar com os carmelitas. Olha que histórias bonitas. A gente sabe que não são fatos históricos, mas a gente também entende que nesses fatos há muita verdade, que a história de Elias e a história de Maria e a nossa história chega um momento que elas se cruzam e elas são uma história só, né? Então, é muito bacana essa cultura das lendas carmelitanas, não é? Inclusive, há uma outra que diz assim, Eliseu olhou lá do Monte Carmelo para o mar e viu aquela nuvenzinha, ele viu uma imagenzinha de Nossa Senhora do Carmo em cima da nuvem. Não é? Então, são tradições que são muito puras, muito bonitas e trazem a importância desses nossos santos para os dias de hoje. É muito interessante saber que na primeira regra da Ordem do Carmo, que é do século XIII, né, que é a regra que a gente lê até hoje, não fala nenhuma vez o nome do profeta Elias e nenhuma vez o nome de Nossa Senhora, de Maria. É muito bacana isso. A gente não se dá conta, porque eles estão presentes ali, mas nenhuma vez o nome deles é dito. Né? O primeiro parágrafo da nossa regra fala assim: Alberto, pela graça de Deus, patriarca de Jerusalém, aos queridos filhos em Cristo. B, alguns traduzem por Brocardo, São Brocardo, e demais religiosos eremitas que vivem debaixo da sua obediência no Monte Carmelo, junto à fonte. Saúde no Senhor e bênção do Espírito Santo. A gente sabe que é a fonte de Elias, mas na regra não tem esse nome. Todo mundo sabe. É a fonte de Elias. Eles vivem lá, ao lado daquela fonte onde o profeta Elias bebeu água. Então, a gente até coloca entre parênteses, junto à fonte de Elias, saúde e paz no Senhor e as bênçãos do Espírito Santo. Ah, Frei, mas na regra não manda as pessoas rezarem Ave Maria? Não. Havia, no primeiro grupo de carmelitas, lá no Monte Carmelo, no século XIII, muitos que não sabiam latim, ou que não sabiam até mesmo ler, para acompanhar as horas canônicas. Então, o que a regra recomenda? Rezem 25 Pai Nossos. Nem uma Ave Maria. 25 Pai Nossos. E nos domingos, aí sim, rezem 50 Padre Nossos. Não é? E não fala da presença de Maria. Mas lá no número 14 da regra diz assim: o oratório, a capelinha, seja construída no meio das celas. Puder fazê-lo com uma certa comodidade. E ali os reunireis todos os dias pela manhã
para participar da celebração eucarística quando as circunstâncias o permitirem. É muito bonito, né? A gente perceber que no meio dos quartos das celas dos freis havia também uma cela para Jesus e uma cela para Nossa Senhora. Um quartinho no meio dos quartos, né? Então, a beleza, né, dessa tradição. Vivemos junto à fonte de Elias. E Nossa Senhora mora aqui com a gente, na capelinha. Né? A Virgem Bruna é uma imagem de Nossa Senhora muito bonita que havia no Monte Carmelo. E também mora aqui conosco o próprio Jesus Cristo. De forma que nós somos todos irmãos. Quando os carmelitas falam de Nossa Senhora, que é nossa mãe, a mãe de Deus, a gente tem um carinho tão grande por ela que diz, mas nossa irmã, ela mora com a gente no Monte Carmelo. Então aí fica evidente, não é? E fica assim, bastante destacado a importância desse tema. Qual é a ligação de Elias e de Maria com o carisma carmelitano? Essa ligação ajuda hoje a vivermos como carmelitas. Carmelitas, então, nós já falamos, eles surgem no Monte Carmelo no final do século XII, início do século XIII. O Monte Carmelo sempre abrigou pessoas que gostavam de rezar, chamados eremitas. O Monte Carmelo, ele tinha o espírito da vida religiosa que existia naquela época. Naquela época não existiam os padres missionários, as irmãs missionárias, não existiam os padres e as irmãs que cuidavam dos pobres. O que existiam eram os monges e as monjas, os eremitas. Gente que se isolava num cantinho para rezar e para escutar a palavra de Deus. Então, o nosso primeiro movimento religioso, na Ordem do Carmo, é um movimento monástico, eremítico. Vivíamos como monges, como eremitas, junto à fonte de Elias, diz a regra. Ou seja, esses eremitas que sempre viveram por ali no Monte Carmelo, mas que agora se organizaram num grupo religioso, eles tinham como inspiração Elias. Imitavam a oração de Elias. Imitavam a profecia de Elias. Eram devotos da vida que Elias viveu e queriam repeti-la também ali no Monte Carmelo. O profeta Elias, nós sabemos, ele está dentro de um movimento muito expressivo da Bíblia, que é o movimento profético. As escrituras com Elias dizem que ele é o maior de todos os profetas. Então, o movimento profético ele é de suma importância na palavra de Deus. E ele surge na história de Israel e na história da Bíblia, junto com outro movimento, um movimento político, que é a monarquia. Os profetas, eles surgem quando Israel deixa de ter a vida de juízes, uma vida tribal, para ser um povo governado por um rei. Então a gente tem, por exemplo, não é, o rei Saul, tinha lá o profeta Samuel. O rei Davi, que a gente conhece tanto, tinha lá o profeta Natã, para de vez em quando dizer assim, olha, isso que você está fazendo não é a vontade de Deus. Você está se esquecendo de ser irmão do nosso povo. Você está esquecendo o nosso povo. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que nós nos amemos, que nós sejamos fiéis à aliança. Então, o movimento profético surge
na palavra de Deus, na história do povo de Israel, para reconduzir o povo ao caminho de Deus, ao caminho que Deus nos deixou. Quem são os profetas? São gente do povo de Deus que vão orientar o povo de Deus a ser povo de Deus, a viver como filhos e filhas de Deus. Elias também está inserido, na história da monarquia. Nós sabemos que na época de Elias havia um rei e uma rainha no reino do norte. Israel está dividido em dois, norte e sul. Elias está lá no norte. E o rei é Acabe, um israelita. Mas a rainha não é israelita, é Jezabel. Ela é fenícia. Ela é filha do rei de Sidom. E ela não é da religião do povo de Deus. Ela é uma sacerdotisa de Baal, que é a religião dos fenícios. Baal era considerado o deus da fertilidade, da abundância, então, dos trovões, dos relâmpagos. Não é? Quando a gente tem trovão, relâmpago e muita chuva boa, a gente sabe que vai ter colheita boa. Então, essa era a mentalidade dos fenícios, propagar o nosso reino junto com a nossa divindade, o Deus Baal. A gente tem, até hoje, resquício, né? Baal, a gente se lembra, é um bezerro, um zebu, né? Que era feito de ouro e adorado pelas pessoas. A gente tem Baal, Zebu, né? Que depois virou Beuzebu, o deus Baal. Então, a divindade Baal. Então, Elias, ele está muito ligado nestas questões. Ele sabe que uma aliança política do rei de Israel com o rei da Síria pode levar o povo a se afastar de Deus. E, se afastando de Deus, não vão mais viver como irmãos. Se a gente lê a história, o rei Acabe tratou a tantos como desiguais. Não é? A vinha de Nabote roubou, matou, por causa de uma propriedade rural, né? Para tomar a terra de um irmão. Então, não o considerava mais o irmão. E tanta fome passou-se na terra da fartura, do Deus da fartura, não é? Entre aspas. Tanta seca, não havia mais. Né? Na realidade, toda a vida do é dizer, isso é uma grande mentira, uma grande farsa para enganar as pessoas e para nos afastar do ideal de vida fraterna que a gente sempre viveu. Então, as alianças feitas pelo nosso rei não nos deixam mais viver como irmãos. Elias vai dizer, todos somos filhos de Javé. Todos somos irmãos. Vamos lembrar, vamos voltar, vamos recordar desta preposição da nossa. Com os reis Acabe e Jezabel. E tem que fugir para onde? Para o deserto. E aí a gente vê que é que Elias está propondo no seu estilo de vida. Vamos voltar para o deserto? Vamos voltar para o caminho da terra prometida? Vamos voltar a sermos outra vez, né, povo de Deus, filhos e filhas de Deus? E no deserto, Elias escuta a voz de Deus. Deus fala com ele através, o convoca para a missão. Não foi no centro da cidade, foi ali no deserto. Então, nós sabemos da história, Elias deseja a morte, está com medo, mas Deus diz, não, levanta, caminha, tens um longo caminho a seguir. Então, isso tudo marca a nossa espiritualidade carmelitana.
A vida do deserto, a vida da solidão, né? Da solidão sonora, onde se escuta de verdade a palavra de Deus. E a caminhada final de Elias, dessa vez não é o Monte Carmelo, é o Monte Horebe, que lá no Antigo Testamento também era chamado de Monte Sinai. Né? A gente se lembra do Monte Horebe, onde Moisés subiu e Deus deu a ele, não é? As tábuas da lei. Deus deu a Moisés, então, fez com Moisés uma aliança de amor. Né? Então é muito bonito. Elias está propondo uma nova imagem de Deus. E aí eu pedi, enviei para vocês uma página, e a gente, então, quem não tem aí, pode pegar na própria Bíblia. É o primeiro livro dos Reis, o capítulo 19. Livro dos Reis, 19. Versos 8 a 13. Diz assim, 1 Reis 19, de 8 a 13. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites, até Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares, mataram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe, sai e conserva-te em cima do monte. Na presença do Senhor, ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu. Mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse, que fazes aqui, Elias? Muito bonita essa passagem, muito profunda. Elias está dizendo que não é só Baal que traz ao povo uma falsa imagem de Deus. Às vezes, bem, o povo também tem uma imagem errada de Deus. Deus Baal era o Deus da tempestade, do fogo, dos trovões, dos raios, não é? E às vezes a gente transforma Deus num verdadeiro Baal. Deus não entra nessa. Deus é ternura. Deus é calmaria. Deus é aconchego. Deus é intimidade. Deus é sensibilidade. Então, Elias está propondo essa imagem nova de Deus. O povo não conhece mais a ternura de Deus, o amor profundo de Deus. E quando a gente não esquece que Deus ama a gente, que Deus é amor, a gente se esquece de se amar também, de se respeitar também, de querer bem um ao outro, de buscar a justiça, a felicidade para o povo. Não é muito bonito.
E essa espiritualidade, essa imagem de Deus que os carmelitas vão beber lá no século XIII depois de Cristo, no Monte Carmelo. Os carmelitas têm que subir a montanha também. São João da Cruz, né? Quando vai propor seu itinerário espiritual, fala que nós temos que fazer a subida do Monte Carmelo, e deixando tudo que pesa na vida, tudo que nos desvia do caminho da cruz, né, para chegar ao monte. A gente precisa do deserto, sonora, da busca da palavra de Deus. Deus nos fala. Não é no barulho, na confusão, é no silêncio. Né? É a gente ser capaz de olhar a realidade com calma, com tranquilidade e perceber: Deus está me mostrando. Deus está apontando caminhos. Deus está propondo um jeito de viver. Deus está clamando no silêncio dos pobres, no silêncio dos sofredores, nos enfermos. Deus está passando como uma brisa suave, não é? E falando aos nossos corações. Tem que ser gente de oração. E quem acha que a gente só faz oração, né? Na igreja, na capela, lá também. Muito importante estar lá. Mas Deus falou foi na caverna, no buraco do monte, onde na entrada da caverna, na entrada da cela de Elias. É escutar a voz de Deus na nossa cela, nosso recolhimento interior, no nosso silêncio. E aí, nos dias de hoje, Elias continua nos ajudando a sermos carmelitas. Vivemos em tanto barulho religioso, em tanto trovão, em tanta tempestade religiosa, de um Deus cheio de manifestações. Precisamos parar, sair um pouco dessa realidade, escutar o Deus brisa leve, Deus silêncio, Deus profundidade, o Deus, que é calmaria e que é constância. Não é feito de altos e baixos, é constante o seu falar na nossa vida. Então, é muito bacana isso. Apesar do nome de Elias não estar lá, a fonte de Elias. Elias está na nossa fonte, é uma fonte de espiritualidade para nós. É uma fonte de sabedoria, e ele nos dá uma maneira muito concreta de buscar a Deus. Então, muito se pode falar sobre o profeta Elias, não é? Temos até, talvez, muitos de vocês que conheçam muitas histórias e muita coisa importante da vida de Elias. É um dos nossos baluartes. Então, a gente entende porque Elias tem a casinha, nas mãos. Ele fundou a gente mesmo, porque o fundamento da nossa espiritualidade está lá, quase 2000 anos antes, no Monte Carmelo, no Monte Horebe, no deserto dos filhos e filhas de Deus que Elias ajudou a lembrar. Maria também. Maria está no começo da vida carmelitana. Ela é irmã dos carmelitas. Tem gente que acha que a devoção à Nossa Senhora do Carmo começou com São Simão Stock, no ano, dizem que é 1251, não se sabe ao certo. Visão de Nossa Senhora do Carmo, mas não é. Nossa Senhora do Carmo já existia. Era a Virgem, Maria, que era para a qual os carmelitas tinham devoção e a qual de nós com a gente. Então, essa é Nossa Senhora do Monte Carmelo. Nossa Senhora que vive aqui com a gente no Monte dos Carmelitas, que é a mãe de Jesus. Então, engana-se
Quem acha que a devoção a Nossa Senhora do Carmo começou quase 50 anos depois, né? O que está por trás da devoção de Nossa Senhora do Carmo? Ela foi viver como eremita junto com a gente. Então, por isso aquelas lendas que Nossa Senhora aprendeu a rezar com os carmelitas, morou lá um pouquinho, no Monte Carmelo, é verdade, morou, né? 1.200 anos depois, mas morou como irmã nossa, né? Ela tinha uma cela, uma capela, um quarto, como um quarto. Ela vive também junto à fonte de Elias. Então, a espiritualidade mariana e a espiritualidade eliana, para nós, ela é, sim, unida, nesse sentido. Maria também bebeu da fonte de Elias junto conosco. Então, a devoção à Nossa Senhora do Carmo nasce no espírito contemplativo da ordem. Nasce na vida religiosa que havia naquele tempo, eremítica, vida monástica. Então, crer, né, voto de Nossa Senhora do Carmo, é olhar esse aspecto da nossa ordem. Em 1247, nós sabemos que os mouros, né, os muçulmanos, invadiram para fugir de lá. Muitos que ficaram foram mortos e são considerados santos para nós carmelitas. Então, o que aconteceu? Expulsaram a gente do Monte Carmelo, do único lugar que a gente existia, né? Da nossa fonte, do nosso pilar, da nossa existência. E a ideia era essa. Então, a nossa ordem vai acabar, porque nós não temos mais o Monte Carmelo. Estamos fora do Monte Carmelo. É nesse contexto que a gente lê a visão de São Simão Stock. Na visão aparece a ele vestida com a roupa dos carmelitas. Olha só, ela era a nossa irmã, ela morava lá com a gente, ela está com a nossa roupa, né? Vestida com um escapulário e com hábito carmelitano. Então, ela aparece para São Simão Stock na Europa, na Inglaterra. Ou seja, Nossa Senhora também saiu do Monte Carmelo e foi morar com a gente na Europa, continua morando conosco. Né? Ela levou para a Europa roupas do Monte Carmelo. Então, a Nossa Senhora do Carmo nada mais é do que a Nossa Senhora que morava lá com os carmelitas. E São Simão Stock vai vê-la, então, né, como uma carmelita igual a gente. Só que agora, a vida religiosa que existe também na Europa não é mais a vida monástica. Há um outro movimento, que é o chamado movimento mendicante. Não sei se a gente já ouviu falar de um santo que nasceu em Assis, um tal de São Francisco. Ele fundou os franciscanos nesse mesmo tempo, movimento mendicante, destinado a evangelizar as periferias das grandes cidades que estavam surgindo. Viviam das esmolas para poder de Deus. E tinha outro santo que quase ninguém nunca ouviu, não é? O famosíssimo fundador da Ordem dos Pregadores, em 1207, olha a data, igual a nossa, não é? 1207. Então, esse movimento estava fervilhando na Europa, o movimento mendicante. E Nossa Senhora aparece, né, para dizer, eu vim viver também nesse movimento junto com vocês. E os carmelitas entram nesse movimento. Olhar também para a ordem, sem levar em conta que Nossa Senhora também, não é, nos faz não compreender o que é o Carmelo,
o que é a vida religiosa carmelitana, o que é a espiritualidade carmelitana. Tem a Virgem que viveu a contemplação e tem a Virgem do Carmo que viveu a mendicância. Então, é muito bonito isso. Na realidade, a ordem não acabaria, disse Maria. Por quê? Porque nós trazemos no coração de cada um de nós o Monte Carmelo. No nosso jeito de se vestir, o Monte Carmelo. Na nossa espiritualidade, o Monte Carmelo. Mas nós vamos adaptá-la ao novo movimento e entrar nele, e a ordem vai crescer e a ordem vai, então, prosperar. E o escapulário, símbolo do trabalho, do serviço, né? A gente sabe que era um escapulário, um avental, que se usava para não sujar a roupa, né? Para trabalhar, para colher as frutas. Então, representa esse serviço à igreja, esse serviço ao povo de Deus. E Nossa Senhora, então, a nossa irmã, está com a gente nessa empreitada. Né? Então, a gente tem que aprender com ela também, com a nossa irmã. E se a gente não tiver Maria no coração, a gente também não consegue ser carmelita. Eu deixei aí um textozinho que a gente não precisa nem ler, que a gente sabe de cor, que é o texto de Lucas, capítulo 1, 26 ao 42. É o anjo falando com Maria, e depois Maria vai à sua prima Isabel. Nós tivemos, semana passada, um encontro com o Frei Riva, que é um frei carmelita, que leciona em Belo Confrade, e ele falou muito, não é? Porque tem muita gente preocupada que não pode ir à igreja, que não pode mais fazer a liturgia, que Deus constantemente fala na vida da gente, né? Em momentos rezando, que a gente não está na igreja, que a gente não está nem envolvido com um ato litúrgico. Deus fala, Deus se manifesta e Deus está presente. Maria não estava rezando no templo, provavelmente estava fazendo algum fazer doméstico, algum trabalho destinado a jovens, não é? E aí Deus vai falar com ela. Então, é sinal que Maria era uma mulher orante, porque ela não precisava estar na capela, nem precisava estar no meio das laudes, né, da oração litúrgica, para escutar a voz de Deus. Ela escutou na vida, ela escutou nos seus trabalhos, ela escutou nas suas tarefas. Ou seja, Maria sempre viveu meditando dia e noite do Senhor, como diz a nossa regra. Então, foi nesse contexto que Deus falou com Maria, né? No dia a dia, nos afazeres, na vida. Isso é muito bonito, espiritualidade. Isso é meditar dia e noite na lei do Senhor, é levar o Monte Carmelo no coração. E o anjo, então, vai falar com Maria. E Maria não fica só escutando, ela interpela, ela pergunta como é que vai se dar isso, né? E ela até discorda, não dá, isso não é possível. Eu não sou casada, eu não conheço o homem. Então, a lógica da natureza não permite. Você está dizendo não é possível, né? Então, Maria não está passiva diante de Deus. Ela pode dialogar, ela pode discordar, ela pode perguntar, não é? É sinal que ela tem intimidade com Deus. É outro aspecto importante da vida carmelitana, do carisma carmelitano. Né? E termina dizendo assim, faça-se em mim segundo a sua palavra. Os textos mais antigos diziam, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Pois foi corrigido, não é vontade, não, é palavra. Né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo o vosso verbo, segundo o vosso logos. Ou seja, Maria tem uma atenção toda especial à palavra de Deus. Eu quero viver a vossa palavra, Senhor. Outro aspecto importantíssimo
na espiritualidade carmelitana. E termina, faça-se em mim a vossa palavra. Né? Então, Maria, cheia do Espírito Santo, encontrou-se, né, com o Espírito Santo, foi engravidada pelo Espírito Santo, ela vai até Isabel. Ou seja, Maria, cheia do Espírito Santo, ela não quer gozar no Espírito Santo, ela não quer fazer do Espírito Santo um instrumento de gozo interior, de paz interior, né? Um instrumento de cura interior. Não! Espírito Santo para Maria é instrumento de serviço, é colocar-se nas mãos de Deus e sair para ajudar, para irmãos. Né? Um aspecto importante da regra do Carmo. Quando chegar alguém no Monte Carmelo, o peregrino acolha como se fosse o próprio Cristo. Sirva, coloque-se à sua disposição. Então, é isso que Maria está dizendo para a gente hoje. Não é? Quer carmelita, quer ser carmelita, tem que ir ao encontro do outro, tem que servir, tem que colocar-se a serviço dos pobres, tem que colocar-se a serviço dos enfermos, tem que colocar-se a serviço dos injustiçados, dizer não, né? Deus derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. E Maria então vai dar à luz a Cristo. Ser carmelita é isso, é ter a luz dentro da gente para dar para os outros. É deixar-se iluminar pela luz de Cristo de tal forma que a gente possa ser uma luz também na vida dos irmãos. Todo carmelita tem que ser grávido de Deus, grávido do Espírito Santo, para poder transparecer esse amor verdadeiro a Deus e aos irmãos. Então, assim, uma breve introdução, assim, vamos a nossa caminhada com os santos carmelitas, com dois santos que nós vimos são muito carmelitas, não é? Estão intimamente ligados à nossa vida de carmelitas no Monte Carmelo e depois vão inspirar a tantos outros santos carmelitas que viveram na clausura, que viveram na missão, que viveram no martírio, que viveram nas diversas formas de vidas que o Carmelo abraça, que o Carmelo propõe, mas todos eles tiveram algo em comum. Levaram dentro de si a experiência fundante do Monte Carmelo, a sua devoção ao profeta Elias, a sua devoção à nossa mãe e à nossa irmã, a bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Então, a irmã Isimara, eu penso que agora vai conduzir os próximos passos do nosso encontro. ¿Nos escucha, hermana? Agora. Obrigada, irmã. Nós ficamos muito contentes, Frei Marcelo, por a presença do Senhor em meio de nós, pela disposição de aceitar nosso convite. Eu sinto que é uma inspiração de Nossa Senhora, de Santa Teresa da Ávila também, Teresinha do Menino Jesus. E quando estávamos falando no início, falei de algumas cidades que estavam presentes conosco. Também estive olhando o chat e falam que estão as irmãs carmelitas da Divina Providência presente. Muito obrigada, nossas irmãs amadas. Eu quero falar para todos vocês que graças a nossas irmãs da Divina Providência, nossas irmãs carmelitas de Madre Candelária, estamos aqui em Mariana. Aproveito para dar em nome de nossas irmãs a gratidão. Também temos gente de Campina Grande, Paraíba, Bauru, Cataguases, Juiz de Fora, Adamantina, Presidente Prudente de São Paulo. E, bom, mais gente. Muito obrigada a todos vocês. Esta caminhada, como disse o Frei Marcelo, é uma caminhada grande. É uma escalada ao Monte Carmelo. Agora, queridos, ir fazendo suas perguntas.
Se alguém quer abrir seu microfone, ou levantar a mãozinha, pode levantar. E como levantar a mãozinha, também pode escrever no chat. Nós estamos bem atentos. De Viçosa também fala que estão presentes. É maravilhoso. Amanhã também temos outro de nossas irmãs carmelitas, que ela vai nos acompanhar. Hoje está conosco, mas amanhã no esta caminhada. De Ouro Branco também, de Bolívia. Ó. Podem ficar à vontade de perguntar. O Padre Marcelo está ouvindo. Natal também, de Venezuela. De Sucre e Tocantins. Sintam-se em família, gente. Aqui fala, não podemos dizer que a ordem tem um fundador, Frei Marcelo, mas que Elias serviu como inspiração para os primeiros eremitas, certo? É isso mesmo. Na realidade, a Ordem do Carmo, não como uma pessoa, né, como um fundador, como os dominicanos, né, como são dominicanos, como São Francisco, mas com um grupinho de pessoas que passam a se organizar e querem viver, não cada um na sua cela, no seu lugar, mas querem viver como comunidade. Então, em 1207, este grupo regra aprovada. Então, passam oficialmente a existir como grupo e como religiosos. Eles professam os votos de pobreza, obediência e castidade. Então, no início do século XIII. E tem Elias como inspirador. Não é? Fundador, propriamente dito, nós não temos uma pessoa, mas consideramos este grupo que se organizou lá como os nossos primeiros pais. Omar levantou a mão. Pode falar, Omar. Pode abrir o microfone. Está presente, Omar, conosco? Omar de Barbacena. Prazer, Omar. Minas Gerais. Pode falar, Omar. Eu acho que o microfone, a internet dele não está bom. Também a gente que está nos escrevendo. Ô, Frei, tem uma pergunta aqui de Daniele. Explica o passagem bíblico da nuvem que surge no Monte Carmelo, Frei. Certo. Então, está lá no livro Baal, o Deus da chuva, da fertilidade. Então, o que Elias profetiza? Deixa eu ver, porque não é verdade isso daí. Né? O Deus que dá a vida é o Deus de Israel. Então, passa-se muitos anos sem a chuva, não é? E aí o povo começa a reconhecer, pensar, e então tem um episódio lá do Monte Carmelo, quando Elias vai rezar e vai pedir para Eliseu, vai lá olhar se tem chuva vindo no horizonte, né? Até que, uma certa hora, Eliseu diz assim, olha, tem sim uma nuvem, mas tem só uma nuvenzinha lá no horizonte, né? Então, aí Elias diz, é o sinal de Javé, vai voltar, né? E Deus, nosso Deus, é que cuida de nós e que nos dá a verdadeira fartura
e dá todos os bens que temos. Esta é a história que está lá escrita no livro dos Reis. Frei, pergunta. E, Desculpa. então, aí, essa é a história. E tem a tradição, não é? E para colocar também Nossa Senhora na história de Elias, diz assim, que quando Eliseu olhou lá para o horizonte, viu em cima da nuvem, não é? Uma imagenzinha de Nossa Senhora do Carmo segurando o escapulário. A gente sabe que é uma lenda, é uma história criada, talvez para catequizar as crianças, não é? Mas tem um fundamento muito bonito, que é colocar Nossa Senhora na história dos profetas e no início da história dos carmelitas também. É assim que eu entendo. Estão perguntando, Frei, que o senhor em Brasília, onde celebra a missa? A nossa igreja é a Nossa Senhora do Carmo, aqui na 913 Sul. Mas alguém falou da história de Elias e Eliseu, não é? Eu disse que tem uma lenda que Eliseu foi o primeiro noviço carmelita, recebeu o hábito do mestre de noviços, que era o profeta Elias. Né? Também a gente sabe que é uma digamos assim, uma alegoria, não é? Para falar dos nossos dias, para colocar os nossos dias na história de Elias e de Eliseu. Não havia noviciado ainda naquela época, mas a gente sabe que a tradição bíblica é que Eliseu herdou de Elias, né, o manto, ou seja, herdou de Elias a missão de profetizar, de falar em nome de Deus. Né? Então, quando a gente recebe o nosso escapulário também, a gente se sente um pouco como Eliseu, recebendo uma missão, né, de sermos profetas, de sermos orantes, de sermos contemplativos. Tem várias perguntas de aqui para frente. Não vamos poder fazer todas, não, mas vou tentar. Omar, ele estava tentando comunicar conosco, só que eu perdi a pergunta de Omar. Mas, falando do passagem de Elias, e temos uma mozinha de Bolívia, ela perguntou mesmo do profeta Elias e de Maria na nuvem. Eu acho que o Senhor respondeu. Tem, Frei, também uma pessoa falando, perguntando por Nossa Senhora do Carmo contemplativa e Nossa Senhora do Carmo mendicante. É isso? Fala ela, pergunta. É isso mesmo, ela está presente nos dois modos de vida. Né? No Monte Carmelo, ela vivia lá conosco como uma contemplativa, né? Como uma eremita, e ela foi viver na Europa quando os carmelitas estavam entrando no movimento mendicante, né? Cuja bandeira nossa foi o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. A gente vai evangelizar e vai falar do amor de Deus e vai falar, né, da proposta de salvação que Deus tem para a gente, para os pobres, para as pessoas todas, utilizando do escapulário como uma forma de proteção, evidente, mas também como uma forma de catequese e de pregação no movimento mendicante. Okay. Aí pessoas dando gratidão por esse encontro nosso, outros que perguntam, poderia explicar sobre as ordens, a imposição do escapulário. Temos muitas perguntas, mas infelizmente, queridos, estamos fechando nosso encontro pelo dia de hoje. Vamos encaminhar para cada um de vocês um link do acesso a um grupo de WhatsApp, onde ele vai ficar aberto por uns minutos para compartilhar este encontro nosso. Vocês podem também por aí fazer algumas perguntas. Também temos as redes sociais de nossa congregação, Hermanas Carmelitas de Madre Candelária, a minha irmã Isimar Linares, e todos nós podemos continuar espalhando esta escalada ao monte junto de nossos santos. Meus parabéns para todos vocês, uma abençoada noite. Frei Marcelo, não tenho palavras para dar gratidão ao Senhor.
Eu é que agradeço tanta atenção, né, e tanto carinho de vocês, e o convite maravilhoso que eu recebi, tê-los ajudado um pouquinho. Muito. Ô, gente, podem acender suas câmeras para tirar uma foto e colocar nas redes. Também é importante que nossas redes privadas, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, podem ativar suas câmeras para nós tirar uma foto. Nós temos aqui a gente que faça captura de tela, Daiane e Jailson por lá. Esperamos todos vocês durante todos estes dias, continuem nos acompanhando. Eu fico muito contente com nossos leigos da Terceira Ordem, com os leigos de todas as organizações dentro da igreja. Por aí, Frei Moazir, oi, Frei, está mostrando a Santa Teresinha, que vamos a compartilhar, Santa Teresa dos Andes. Um abraço para todos vocês. Estamos muito contentes com este encontro. Também podem abrir seus microfones para dar tchau a Frei Marcelo. Obrigada, Frei. Obrigada, irmã. Madre. Obrigado, até amanhã. Oi, Marcelo. Obrigada. Até amanhã. Foi uma graça. Irmã Graça. Jesus, irmã Graça. Obrigada, Bárbara Ouro Preto. As duas, aqui de Mariana e de lá. De Betim. De Betim. De Betim. Betim.